Meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente por meio dessa palavra, nos instruindo, nos orientando e nos mantendo vigilante. Creio que para muitos a bênção está muito perto, creio mesmo. Creio que muitos vivenciarão milagres dentro de pouco tempo, porque romperam, porque resistiram, porque não se separaram do Senhor, porque permaneceram firmes. Vamos embora? Vamos para cima? Vamos colocar mais um tijolinho nessa construção? E o texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 7, a partir do verso 14, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Aquele dilema da alma, Paulo explicando aos romanos, irmãos. E Paulo está explicando aos romanos, relatando, dando um guia de fé e prática. Embora muitos usem esses versículos que eu li, inclusive os sucessores, os que sucedem esse, versículo 19, para forjar ali uma carta de autorização de Deus para o pecado, não é isso. Paulo, ele fala que nós somos salvos justamente pela fé. A fé no Senhor Jesus Cristo, a fé no Filho de Deus, por meio do seu Espírito Santo que nos capacita a boa obra e também nos capacita a vivenciar momentos em que nós possamos ser resistentes a todo mal, nos humilhando diante de Deus. Vamos lá? Vamos, pensando nisso, vamos fazer as aplicações pertinentes a este texto. A palavra começa falando assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Eu não sei se é Agostinho, mas eu creio que essa frase que eu vou dizer, ela é atribuída a Agostinho, um dos primeiros pensadores cristãos. Ele fala assim: toda vez que fui ler a Bíblia e encontrei alguma coisa que não concordo, percebi que o problema estava em mim. Por quê, irmão? O problema nunca está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeitamente provada e experimentada. Não há contradição nela, embora muitos tentem achar contradição, mas não há. A partir do momento que você vai lendo, que você vai verificando e trazendo, o Espírito Santo trazendo as revelações, que são orientações do céu, para que venhamos a cumprir um propósito, percebemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não há erro no plano de Deus. O problema, meu irmão, sempre será eu. O problema sempre será eu. Agostinho, ele fala isso, ele fala que toda vez que leu a palavra e não concordou, ele percebia que o problema estava nele. Toda vez que ele lia a palavra e percebia que ele não concordava com alguma coisa, ele sabia que o errado era ele. E assim somos nós, irmão. Assim somos nós. Não existe isso de não concordo com Deus. Você pode até não concordar, mas a partir desse momento você se coloca no caminho da arrogância. Nós nos colocamos no caminho da arrogância, dizendo: Deus, eu não preciso de você. Eu não preciso de um Deus que eu creio que não sabe o que é melhor para mim. Porque a palavra de Deus, ela é experimentada. Então o problema sempre será em nós. E o que nós devemos fazer? Olhar para nós mesmos. Sempre nos autoavaliarmos na tentativa de entender o que é que está errado com o nosso conceito, com os nossos pensamentos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, o próprio apóstolo Paulo fala: examinai, pois, o homem a si mesmo. E o autoexame é algo que é bastante pertinente a homens honrados e mulheres honradas, a homens maduros e mulheres maduras que querem desenvolver e evoluir com o seu Pai no céu. Olha, Paulo continua falando: não entendo, ele está dizendo, está desabafando praticamente, não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço o que
odeio, ou seja, cometo o pecado. E quem se tornou um homem espiritual de Deus, irmão, quem se torna uma mulher espiritual de Deus, passa a cada vez mais abominar aquilo que está dentro de nós, porque o pecado, ele está nessa carne, os desejos pecaminosos. Há uma guerra dentro de cada um de nós, declarada aqui pelo próprio apóstolo Paulo, que ele vivenciava isso também. Há uma guerra dentro de cada um. E como que é essa guerra, Alisson? É a consciência versus o nosso desejo. Nós sabemos, irmão, nós sabemos o que é errado. Deus já colocou em nós, e eu vou até chegar lá no próximo versículo, mas Deus já colocou dentro de nós algo. Logicamente, à medida que nós caminhamos pelo errado, à medida que nós caminhamos na nossa teimosia, na nossa arrogância, se ensoberbecemos diante de Deus e falamos, Senhor, não precisamos mais do Senhor, a nossa consciência se cauteriza e aquilo que é errado passa a se tornar certo. Você já conversou com uma pessoa mentirosa? Você já conversou? A mentira para ela se torna normal. Um dia eu estava lá na academia e eu vi uma irmã falando para outra que era casada, sabe? E eu vejo que muitas pessoas não vêem problema nisso. Eu particularmente eu vejo, e muito problema. Eu não me associo a pessoas mentirosas, a pessoas que eu vejo que eu não me associo. Não quer dizer que eu não vou associar com ela no futuro, irmão. Quer dizer que não dá para confiar numa pessoa. Se ela mente daquele jeito, ela deu um conselho assim para a mulher que era casada, falou assim, nossa, você deveria ter mentido para ele, porque senão agora ele vai saber. Eu não sei qual era o contexto da conversa, mas eu de antemão já afirmo com toda certeza que não existe mentiria branca, que isso não é um conselho, principalmente que deva se dar para uma mulher casada, porque na mentira não há, em qualquer pecado, irmão, qualquer pecado que nós venhamos a cometer, estamos assumindo uma dívida com o tempo. Quem vive de mentira tem que sustentar a sua mentira e aí acaba inventando outras mentiras e um abismo puxa outro abismo. Manter uma mentira como verdade é algo que dá muito trabalho, porque você precisa ficar pensando naquilo que falou. Eu estou dando um exemplo da mentira, mas é porque me vem à minha mente, irmãos, sabe? Todos os pecados, eles de fato têm uma singularidade diante de Deus. Eu gosto quando o Senhor Jesus fala, diante de Pilatos, fala, maior pecado é aquele que me entregou a você. Por que maior pecado? O de Judas. Simplesmente porque ele conhecia a verdade. Então nós que conhecemos a palavra temos uma responsabilidade maior diante de Deus. Se eu não me engano, está em João 19:11, a referência dessa conversa de Jesus com Pilatos. Maior pecado. Não é que um pecado é maior ou outro é maior, é a nossa responsabilidade diante da verdade, da nossa consciência, daquilo que nós já fomos limpos, que tivemos os olhos abertos e conseguimos enxergar o que os outros não vê. Gálatas 5,17, Paulo também fala para a igreja de Gálatas sobre essa guerra que enfrentamos. Ele fala, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O que ele está falando? Que um milita contra o outro. Vai ter um embate dentro de nós. Um empurra para cá, enquanto o outro empurra para cá. Só que eles colidem numa tentativa de dominar aquilo que é as nossas emoções, que é a nossa alma. Na central de tudo está a nossa alma, os nossos pensamentos e as nossas emoções. O problema é que o salário do pecado é a morte. E ele vem, irmão, ele paga em dia e nunca falhou. Ele vem, mesmo que paulatinamente, mesmo que pouquinho, ele vem. Vai criando morte, primeiro física, depois criando a morte, primeiro a morte da consciência, depois a morte física e depois, por último, que é a pior de todas, a morte espiritual, que é a ausência de Deus em nós. A ausência de Deus total. Olha, no versículo 16 ele fala, mas se eu sei, e aí ele indaga, mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. E é uma verdade, não é? Porque se sabemos, irmão, sabemos que a lei é boa. Por quê? Porque Deus plantou dentro do nosso coração todas essas coisas. A nossa consciência, ela sempre estará disposta a apontar para a eternidade. Paulo fala, pois a lei ela é espiritual e boa. Se ela é espiritual, ela é de Deus, ela é eterna.
como que você acha que serão os fundamentos do céu? Quem que você acha que vai comandar lá? Então, se nós queremos mesmo, de fato, ter um relacionamento com o Pai, precisamos compreender o propósito de tudo em nós. Não quero dizer nem pesar a mente de ninguém, irmão. Eu sempre falo isso porque eu sei que o pecado, a questão do pecado, ele traz um peso muito grande, porque tem pessoas que não conseguem exatamente parar de pecar. Isso tudo se dá porque não conseguiram se aproximar de um Deus que é santo, com sinceridade, sabe, se humilhando, reconhecendo as suas fraquezas, obedecendo, tendo ato de fé, como por exemplo a confissão dos pecados, porque se envergonham, porque tem medo do julgamento, porque tem medo daquilo que os outros vão falar, porque tem medo do que os outros vão achar do que fez de errado. Irmão, irmã, eu vou te falar, isso é uma verdadeira prisão, porque isso vai te levar justamente a cauterizar a mente, se você se sente assim, se você tem algo que não conseguiu confessar ainda, que não conseguiu lidar com uma pessoa que é mais madura espiritualmente. Peça a Deus que lhe mostre uma pessoa que não... Existem, irmãos, 7.000 que não se dobraram a Baal. Existem 7.000 que eu tenho plena convicção de que existem 7.000 que não vão usar a sua fraqueza contra você. Pelo contrário, vai te ajudar. Vai olhar em você uma pessoa madura, porque quem se autoanalisa e chega diante de uma pessoa madura e tenta, sabe, limpar o coração, é porque está disposta a seguir a Deus. Precisamos colocar o lixo para fora, precisamos colocar tudo aquilo que tem causado morte de dentro de nós para fora. Olha, essa consciência, ela aponta justamente para a eternidade, por isso que Deus usa ela. Eclesiastes 3:11 fala que Deus faz tudo maravilhoso ao seu tempo, e que Ele colocou, Ele mesmo, o Deus Todo-Poderoso, colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E é justamente essa guerra que colide dentro de nós e nos leva justamente a buscar incessantemente. Vocês já viram o tanto que as pessoas buscam incessantemente respostas para os dilemas da sua alma? Alguns buscam no espiritismo, outros na religião, catolicismo, na evangélica. Irmãos, mas a resposta sempre estará em Jesus. E eu quero partir para o final, porque ele fala: portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E Paulo não está aplicando aqui diante desse versículo. Olha o que ele fala, vamos ler novamente. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado. Ele está falando, não sou eu que faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E muitas vezes temos uma difícil compreensão, porque Paulo é um homem espiritual. Paulo não está aplicando aqui evasão de responsabilidade, e sim constatação. Se ele falou que a lei é boa, ele sabe muito bem o que Deus falou para Caim, em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Quero ler esse versículo com vocês. Ele fala, se você fizer o que é certo, não será aceito. Logicamente, nós hoje não somos aceitos pelo que fazemos, somos aceitos por ter fé em Jesus Cristo, no aperfeiçoamento que Ele nos submete. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera, jaz à sua porta, e ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo, está na sua mão. Olha, o que Deus está falando? Ele está usando uma linguagem típica da época. Abel era um homem que estava acostumado a lidar com os animais do campo. E ele trouxe essa ideia de jaz, ele está agachado, ou seja, esperando, justamente como os animais se comportavam ao se dirigir à sua presa, esperando o momento certo para abatê-la. Essa imagem que Deus está dando, totalmente didática para Caim sobre o pecado, porque ele estava justamente querendo matar o seu irmão porque teve inveja, porque teve ciúmes da oferta que o irmão deu para Deus. Deus olhou para Abel de uma forma diferente. Por quê? Porque Abel ofereceu o seu coração. Abel não ofereceu uma oferta. Ele falou, deixa eu dar ao meu Pai Todo-Poderoso aquilo que é primeiro. Deixa eu ver primeiro se Deus quer. Deixa eu ver primeiro se esse é o caminho de Deus. Porque aí é Deus que nos justifica, irmão. Uma pessoa que vive na dependência, que não é no autogoverno,
que não é na autossuficiência, ele sabe que Deus justifica. Quem se humilha diante de Deus é exaltado no tempo inteiro, certo? Saiba disso. E Paulo sabia por isso, ele não estava se evadindo, irmão. O que ele estava tentando explicar para os romanos? E aqui eu quero partir para o final, porque Romanos 7, 24 ele fala, ele faz a indicação final desse capítulo, que é o capítulo 7, que tem o título de Libertos para Servir. Ele diz assim: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente pela submissão a Deus por meio de Jesus, do senhorio de Jesus, que há liberdade do pecado, que há a libertação completa só pelo conhecimento da verdade de quem nós somos e de quem Ele é. E é um aprofundamento. Há, sabe, paulatinamente uma caminhada que vai sendo desenvolvida de conhecimento, que identificamos justamente nesse autoexame, quando Deus nos concedeu uma promessa no deserto, talvez de restituição, talvez de restauração, mas tenho de plena convicção de que é algo que você quer muito. Às vezes queima e arde dentro do coração como algo que parece ser de fato aquilo que vai ser a resposta para os dilemas da nossa alma, mas não. A resposta ainda é Jesus Cristo. Ela ainda é Jesus Cristo. Eu sei que queima de vontade porque é uma recompensa. Nós queremos viver a glória, nós queremos viver a resposta de Deus para a nossa vida. Mas a resposta está justamente a qual Deus deu para cair. Mas está na sua mão o poder de dominá-la. Por que na mão? A mão fala do trabalho, fala daquilo que... Lembra do homem da mão mirrada, se eu não me engano, de Marcos capítulo 6 ou Marcos capítulo 8, não me lembro agora. Mas aquele homem que tinha deformidade na mão, a mão mirrada, a mão era assim, ele não podia nem deixar ir e nem reter a bênção. Ele não podia deixar ir o pecado, ele não podia reter a bênção, não podia deixar ir aquilo que impedia ele, aquilo que estava no passado, mas também não tinha capacidade, porque a mão dele não era apta ao trabalho. E é quando nós estamos aptos justamente com o coração a Deus, voltado a Deus, entendemos que durante esse trabalho conseguimos dominar aquilo que nos domina a vida toda. É uma questão de entrega, irmão. É uma questão de entender que somente em Jesus Cristo tem a liberdade completa de todo mal. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos falando que para cada ato de coragem, para cada ato de justiça, para cada ato de humilhação diante de Deus, há uma recompensa. Há uma recompensa na mão do Cordeiro Todo-Poderoso. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até mais. Tchau, tchau.